Você já se sentiu pequeno demais, fraco demais, incapaz demais de fazer a diferença? Já olhou para a sua vida, para os seus recursos e pensou: com o que eu tenho, Deus não pode fazer muita coisa? Se você já teve esse pensamento, preste muita atenção, porque é exatamente nesse ponto de fraqueza que os maiores milagres de Deus começam. Vivemos em um mundo obcecado pela força, pelo sucesso, pela influência. As redes sociais são vitrines de vidas perfeitas, de pessoas que parecem ter tudo sob controle. O mundo exalta os fortes, os sábios, os ricos, os influentes. E no meio de tudo isso, é muito fácil a gente se sentir inadequado, pequeno, esquecido. Mas eu quero te apresentar um Deus que opera com uma lógica completamente diferente. O nosso Deus é o Deus especialista. E qual é a especialidade dele? Ele é o especialista em pegar o improvável, o esquecido, aquilo que o mundo chama de nada, e transformar em um instrumento poderoso em suas mãos. Ele não se impressiona com currículos, com seguidores ou com contas bancárias. Ele se inclina para ouvir o coração que se sente quebrado. A Bíblia revela esse segredo de forma poderosa na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 27 a 29. A palavra de Deus diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Você consegue perceber a beleza dessa inversão? Que lógica gloriosa! O que o mundo descarta, Deus escolhe. Onde o mundo vê fraqueza, Deus vê uma oportunidade para manifestar o seu poder. Onde o mundo vê o fim da linha, Deus vê o ponto de partida para um milagre. Ele faz isso de propósito, para que ninguém possa bater no peito e dizer: fui eu que consegui. Não. A glória é sempre e unicamente dele. Deus não precisa da sua força. Ele não precisa da sua sabedoria infinita ou dos seus talentos extraordinários. Sabe do que ele precisa? Do seu coração rendido, da sua disposição, da sua confiança. Ele quer a sua entrega, porque é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É quando você reconhece que não pode, que ele vem e diz: mas eu posso através de você. Pense na história de Gideão. Ele estava escondido, malhando trigo num lugar secreto, com medo dos inimigos. Ele se via como o menor da sua família, que era a mais pobre da sua tribo. Quando o anjo do Senhor o chama de homem valoroso, Gideão basicamente responde: você deve estar falando com a pessoa errada. Mas Deus não tinha errado o endereço. Deus viu em Gideão não o que ele era, mas o que ele se tornaria com o poder de Deus agindo através dele. Com apenas 300 homens, usando trombetas e cântaros vazios, Deus deu a Gideão uma vitória espetacular. Deus usou o pouco, o fraco, o improvável. Pense em Davi, um jovem pastor, o caçula de sua família, tão esquecido que nem foi chamado para conhecer o profeta Samuel. Mas Deus viu seu coração, e com uma funda e uma pedra, Deus o usou para derrubar um gigante que aterrorizava todo o exército de Israel. O segredo de Davi não estava na sua arma, mas na sua confiança. Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É quando você se sente vazio que ele começa a te encher. É quando você se sente quebrado que ele usa os seus pedaços para construir um mosaico de graça. É quando você não tem nada a oferecer que ele mostra que com o seu nada ele faz tudo. A sua falta de recursos não limita o Deus que multiplicou pães e peixes. A sua falta de eloquência não limita o Deus que usou Moisés, que era pesado de língua. A sua falta de coragem não limita o Deus que transformou Pedro, que o negou, no grande pregador do Pentecostes. Então, se hoje você se sente esquecido numa caverna como Gideão,
Pequeno demais como Davi, ou incapaz de falar como Moisés, alegre-se, anime o seu coração. Você é exatamente o tipo de pessoa que o Deus especialista ama escolher para manifestar a sua glória. Você é a matéria-prima perfeita para o milagre. Não se esconda por medo. Não se diminua se comparando com os grandes e fortes deste mundo. A corrida que você precisa correr não é contra eles, é em direção ao propósito que Deus tem para você. A sua jornada é única. Apenas entregue o seu pouco nas mãos dele. Entregue seus 5 pães e 2 peixes. Entregue a sua funda e sua pedra. Entregue o seu cântaro vazio. Entregue o seu coração sincero e dependente. E então, prepare-se. Prepare-se para assistir Deus transformar o seu nada em um testemunho extraordinário que irá confundir a lógica do mundo e trazer toda a glória para Ele. Confie. Ele continua sendo o mesmo Deus que olha para o improvável e faz o impossível. Ele é o especialista e o próximo projeto milagroso dele pode ser a sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, eu peço que você curta este vídeo, se inscreva aqui no canal, motivando a esperança para receber mais palavras como esta. E compartilhe com alguém que precisa desesperadamente se lembrar de que o nosso Deus é o especialista em transformar o nada em um milagre extraordinário. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe.